A Brasília, o presidente Lula aproveitou a terceira reunião ministerial para cobrar pressa na liberação de cargos para aliados no governo. O petista ainda mandou recados para os principais auxiliares. A ministra Daniela Carneiro do Turismo participou e segue no cargo. Destaque de André Anelli. A reunião ministerial, que chegou ao fim após 9 horas de duração aqui no Palácio do Planalto, teve um tom de cobrança generalizada do Executivo para os ministros. Primeiramente, foi pedido para que os chefes das pastas acelerem as nomeações em cargos do governo federal. Atualmente, existe uma espécie de represamento de cerca de 400 nomes indicados que não chegaram a ser computados no sistema do Executivo pelos ministros. Essa situação tem deixado parlamentares insatisfeitos, o que prejudica a votação de pautas do governo no Congresso e a própria relação com o Legislativo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que as nomeações e o registro delas são uma das prioridades pedidas aos ministros. Para que todos apoiem, ajudem o ministro Padilha a materializar, cumprir os compromissos que ele assumiu, uma vez que tem uma quantidade de cargos que foram indicados na negociação da composição do governo e os ministérios referente a essas indicações ainda não colocaram no sistema essas indicações. O presidente fez um pedido para que isso seja feito o mais breve possível. Nessa reunião, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também cobrou ajuda para que os demais chefes de pastas auxiliem o governo na relação com o Congresso Nacional. Ainda de acordo com Rui Costa, que foi o porta-voz dessa reunião ministerial, foi pedido para que os ministros conversem com os parlamentares dos respectivos partidos e mantenham a base do governo unida. O presidente pediu que todos apoiem Padilha e que suas respectivas assessorias parlamentares atuem com atenção e com colaboração com o ministro Padilha para azeitar essa relação e que a gente possa, portanto, funcionar como grupo, como time, como equipe. Outros anúncios foram oficializados nessa reunião. Um deles é o relançamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, previsto para o mês que vem. A iniciativa promove obras públicas pelo país, principalmente de infraestrutura. E foi anunciado ainda um programa para levar internet a escolas de todo o Brasil, também a partir de julho. Levar a internet banda larga para 100% das escolas do país, inclusive as escolas rurais, mesmo no norte, no nordeste, centro-oeste, ou seja, 100% das escolas terão até o final do mandato do presidente banda larga, e esse programa será lançado agora no mês de julho. O presidente Lula fez uma cobrança pública no início da reunião. Ele disse que qualquer ação realizada pelos ministérios deve ser submetida à Casa Civil. Segundo o presidente, todas as políticas são de governo e não dos ministérios. E foi nesse contexto também que o presidente disse que é o momento de executar aquilo que já foi planejado e anunciado. Essa reunião é para que cada ministro, cada ministra vai ter 10 minutos. 8 minutos para falar e com tolerância de 2. É muito importante que vocês digam claramente o que já foi feito. Se tiverem alguma dificuldade, digam da dificuldade. E daqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. No total, os 37 ministérios estiveram representados nesse encontro ministerial, que é o terceiro desde que Lula tomou posse. As únicas ausências que foram supridas pelos secretários executivos foram das pastas do Trabalho e do Meio Ambiente. O ministro Luiz Marinho está na Suíça e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está em São Paulo para a realização de exames médicos. De Brasília, André Anelli. Amanda Klein, reunião ministerial longa, cerca de 9 horas. O que destacar?
É uma boa pergunta, né, Adriana? Porque a gente ouve assim 9 horas e você tosse, quer saber o que entendeu. Eu destacaria 2 pontos. Deixa eu só começar por essa fala do Lula, em que ele fala que é proibido ter novas ideias. Eu acho ruim, eu acho que você tem que ter novas ideias, porque até agora esse governo tem se mostrado uma reciclagem de ideias antigas, remontar e reestruturar políticas públicas que foram dizimadas durante o governo Bolsonaro. É óbvio que isso é importante, mas isso tem um prazo. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tudo isso tem que ser reconstruído. Só que agora você precisa apontar para frente, avanços, projeto de país. Qual é o projeto de país do PT? Ele não pode ser uma repetição do que foram os governos Lula 1 e Lula 2. É um governo que carece, sim, de novas ideias, ele carece de novidades. Portanto, acho isso errado. Vou falar de uma outra parte dessa reunião, que eu acho que é o que fica o principal recado, que é o seguinte: ministros, vocês precisam acelerar nomeações de 2º e 3º escalão, vocês precisam nomear essas pessoas, vocês precisam liberar emendas, vocês precisam dialogar com os parlamentares, vocês precisam informá-los de viagens aos seus estados, vocês precisam azeitar essa articulação política porque não tem funcionado. Além dessa reunião de 9 horas, aconteceu uma outra reunião menos falada antes desta, que foi de Rui Costa, ministro da Casa Civil, com Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ontem mesmo, pouco antes da reunião ministerial. E pelo que eu ouvi, o que foi dito nessa reunião foi exatamente isso, um pedido de Lira para que Rui Costa atue fortemente nisso, liberação de emendas, cargos, verbas, etc. E parece que o saldo dessa reunião foi positivo. Os dois entraram no entendimento, foi importante, porque eles estavam trocando muitas farpas nos bastidores, portanto, tem sido considerado um avanço. E Rui Costa também se reuniu com outro deputado importante do Centrão, que é o Emar Nascimento, líder do União Brasil, no dia anterior. Portanto, é o governo Lula tentando avançar e azeitar essa relação com a Câmara. Bom, uma reunião de 9 horas com 37 minutos, que, segundo as regras que o próprio Lula estabeleceu, tinham 8 minutos cada para falar sobre os seus ministérios. Qual é o sentido disso? É nenhuma pura perda de tempo. E aí Lula fica ali como o maestro dessa estrutura completamente ineficiente, falando, como a Amanda citou, que não pode ter novas ideias, demonstrando que Lula é aquela pessoa presa no passado. Ele olha só para trás, ele não consegue entender que o mundo evoluiu, que as demandas da população evoluíram e que ele precisa, para fazer minimamente um bom governo, se antenar, estar conectado com a realidade atual. Ele precisa sair deste universo paralelo que ele e Janja construíram ali no Palácio da Alvorada, sobretudo, e entender que o Brasil está aqui assistindo a esse tipo de coisa, ansiando por decisões, por alguma coisa concreta. Muito dos ministérios sequer tem orçamento para fazer alguma coisa, as pessoas que não têm nenhuma experiência para ocuparem uma posição tão importante como de ministro de Estado ou ministra de Estado, mas também não tem orientação, é tudo muito perdido. A gente pega a postura do ministro Padilha em relação a Daniela Carneiro, ministra do Turismo. Ela faz uma reunião com o presidente da República, ainda é ministra, quer dizer, ainda é parte do governo, e o ministro Padilha sai dando entrevista dizendo que, olha, essas trocas são normais. Bom, se vai trocar, troca. Não fica queimando o seu próprio ministro publicamente. Então a gente assiste a este tipo de encontro sabendo que é só perda de tempo.